Nossa, olha só, quem diria, voltei aqui nesse meu canal secundário, dessa vez para fazer um conteúdo um pouco diferente, né? Aqui em cima, vocês já podem ver, dessa vez nós vamos aqui assistir, reagir a um vídeo de um canal que o YouTube me recomendou aí nas últimas semanas, eu achei muito legal, que é o canal Mystery, acho que é assim que se fala o nome dele. É um canal bem legal de teorias, de coisas da conspiração e tal. Eu gosto desse tipo de coisa, né? E como vocês já puderam ver aqui em cima, né, o que eu já apontei anteriormente, hoje nós vamos ver um vídeo onde ele meio que fala se Alien existe ou não, tá? Eu já quero pedir desculpas a vocês por algumas certas coisas, como por exemplo a moto que acabou de passar aqui na rua. Né? Tipo, até eu gravar esse vídeo aqui não tava passando moto, tava passando carro, não tava passando nada. Só foi eu começar a gravar que começou a passar, começou a passar coisa aqui na rua. A outra coisa também é o áudio, né? O meu áudio em si. Eu tô gravando aqui com fone, né? O microfone desse fone aqui não é tão bom assim, então eu peço desculpas também para isso. E a terceira e última coisa que eu queria pedir perdão para vocês é a qualidade da câmera, né? A qualidade da câmera tá meio embaçada aqui e tal, mas isso aí é o telefone que eu tô usando aqui, que é meio ruim. Chega de enrolação agora, deixa o like no vídeo se vocês puderem. O vídeo original vai estar aqui na descrição. E é isso. Por favor, não me dê strike ou mystery. Ah, outra coisa também. Quando eu achar quando eu achar válido, eu vou pausar, tá? Pra comentar algumas coisas aqui. Vamos lá. Aliens. Se tu gosta de Aham. teorias da conspiração, é Eu meio que gosto de teoria da obrigatório esbarrar no conspiração. tópico de extraterrestres e OVNIs. Mas, recentemente, essa ideia passou pela minha cabeça por uns motivos não muito bons. Não sei se vocês chegaram a perceber, mas do nada os governos começaram uma pira com alienígenas. É o Pentágono falando de alien, é o Vaticano falando sobre vida extraterrestre, é as redes sociais inundadas de notícias sobre ET, e tudo isso de uma maneira bem estranha. Ok, eu sei que de um tempo pra cá muita gente começou a ser introduzida nesse meio, mas esse fluxo Eu preciso dizer uma coisa aqui pra vocês. É, Vida fora da Terra existe, tá? Existe bactérias, existe micro-organismos fora da Terra. Se eu não me engano, em Marte já foi descoberto isso. O problema é que a humanidade, as pessoas aqui da Terra, quando pensam em vida fora da Terra, pensam justamente em seres parecidos com a gente, né? Seres bípedes, ou então seres que nem tá aqui, ó, esse alien aqui com um cabeção. Geralmente as pessoas pensam nisso, sendo que na verdade não. Vida fora da Terra não quer dizer que a vida em si vai ser que nem a gente. Não, 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 não. Isso é uma ideia totalmente errada que eu acho que foi meio que popularizada, né? Por conta de Hollywood, né? Por conta dos filmes, séries e até mesmo livros que descrevem os alienígenas, né? A vida fora da Terra como sendo seres parecidos com a gente, ou então ser esses bichos aqui com os olhos todos escuros e com uma cabeça enorme. de conspirações sobre aliens parece muito inorgânico, especialmente quando o principal propagador dessas ideias é o governo. Então, eu É, decidi me aprofundar nessa ideia e apresentar pra vocês o que eu acho que pode ser a maior psyop da história, se eu estiver certo. eu não Essa sei o que é uma é a psyop, Agenda cara. Alien. Agenda Alien. Quê? Aliens, tá o título do vídeo. Primeiro, vamos para a pergunta principal, né? Aliens existem? Bom, ninguém sabe. Mas só a ideia de existir Eu vida acho que sim. extraterrestre é extremamente assustadora. E o fato dela conseguir ter contato com a gente é algo ainda mais amedrontador. Pessoas com crenças previamente formadas sobre extraterrestres tendem a interpretar dados ambíguos de forma a confirmar essas crenças. E esse é um problema em qualquer investigação onde o pesquisador tem interesse no resultado. O mesmo princípio se aplica ao lado oposto. Instituições com interesse em desacreditar alegações de encobrimento tendem a interpretar dados ambíguos de forma a confirmar a ausência de fenômenos anômalos. Então, é bem complicado mergulhar nesse assunto. Dito isso, é muito estranho e difícil ter uma opinião sobre esse assunto, porque falando de aliens, qualquer resposta que a gente der não é boa o suficiente. A gente precisa de uma evidência física bom, a gente não tem. Bom, pelo menos eu não tenho. Assim, que nem eu falei no início, existe sim vida fora da Terra, tá? Já existe vida sim fora da Terra e tal. O problema tá mais no caso das pessoas acharem que a vida fora da Terra tem que ser do jeito que eles acham que vai ser, tá? Que nem eu falei lá do ET com a cabeça, com o cabeção com o olho escuro e tal. E
O problema disso também, cara, dessa dúvida que as pessoas têm em relação a pensar em acreditar se aliens existe ou não, é justamente porque eles interpretam, né? Várias pessoas interpretam como qualquer coisa que aparece no céu como sendo algo extraterrestre mesmo, como se fosse uma comprovação de vida fora da Terra. Ah, sei lá, tava de noite aqui, vi, sei lá, um negócio piscando ali no céu. Nossa, é uma nave alienígena. Quando na verdade era só, sei lá, cara, um avião, coisa do tipo. Então isso também gera dúvida, né? Eu lembro que eu não sei se ele vai falar aqui, mas tem lá tinha, né? Eu não sei se ainda tem, o documentário da History Channel, né? Que é, acho que é Alienígenas do Passado. E lá era basicamente um documentário, cara, onde tentava meio que provar, assim, que aliens existiam e tal. Pelo que eu assistia muito isso quando eu era criança e depois ficava com medo. Mas pelo que eu lembre, era realmente isso, só que eu acho que a maioria das coisas ali eram falsas. Eu acho que foi ali que eu meio que comecei a me aprofundar mais com esse negócio de espaço e alienígena. Ah, mas sim, existe sim uma certa ambiguidade nas pessoas onde elas interpretam coisas de forma erradas, né? Então vamos que continuar assistindo. E se eu tivesse, isso não seria uma coisa boa pra mim. Afinal, pensa no impacto que isso teria no mundo. Se algo assim É, fosse revelado de um dia pro outro, o tanto de gente que ficaria maluca e abandonaria tudo que ela tem como crença seria assustador. Na verdade, nós já temos pessoas. exatamente, exatamente. Esse é o problema. Tem pessoas, pessoas mais religiosas, que acreditam que nós estamos sozinhos no universo, por conta do que fala na Bíblia, de que a Terra é o reino de Deus, etc. e tal. Então, para essas pessoas for realmente comprovado que existe outras civilizações, outras espécies, outros tipos de vida fora do reino de Deus, vai quebrar completamente, cara, a religião dela, as crenças dela, e ela vai se sentir, pô, a minha vida inteira foi uma mentira. Assim, que acreditam fielmente em aliens, mesmo que todas as evidências que nós temos para comprovar a existência deles seja 99% de procedência bem duvidosa. É, Sim, temos relatos e casos que realmente parecem esquisitos, mas a gente não pode olhar para nenhum deles e nossa, é confirmar clássico, alguma cara. coisa com 100% de certeza. E nem mesmo para a questão de se é possível mesmo ter vida extraterrestre a gente ter uma resposta. Afinal, até mesmo o consenso do universo ser infinito e então a possibilidade de existir aliens ser grande é uma teoria. Sim, a ideia do universo ser infinito é uma teoria e não algo 100% comprovado. Então vamos trabalhar Cara, eu com. não sabia disso, viu? Eu achava que essa ideia do universo ser infinito era algo já comprovado mesmo, mas na verdade eu acho que eu tô confundindo com a ideia de que o universo está em expansão, né? Que o universo ele ainda está se expandindo, então meio que a gente nunca vai chegar ao final. Então eu posso estar confundindo isso de o universo ser infinito com a ideia de que o espaço está em expansão. Está em expansão não quer dizer que ele é infinito, quer dizer que ele está em expansão e vai chegar uma hora de que vai parar. Aí a gente entra em outro tópico também de o que vai acontecer depois do que o universo para de se expandir e tal. E outra coisa que pode meio que explicar porque que a gente ainda não conseguiu contato com vida inteligente, não estou falando das bactérias nem nada que nem você tem lá no início do vídeo, não. Estou falando de realmente vida inteligente que sabe falar, que sabe interagir com certas coisas, é o fato de que tá muito longe, né? A velocidade da luz, etc e tal, né? Tipo, tem a Voyager, né? A Voyager 2, a Voyager 2, que tem lá o disco dourado, que é um negócio que tem basicamente tudo sobre nós, localização, língua, como faz lá para acessar o negócio e tal, e tá lá no espaço, né? Na espera de que algum dia aquilo seja encontrado por alguma civilização e essa civilização vai encontrar aquele disco, vai ver lá as coisas e vai tentar manter contato com a gente. O problema é que até então não tem nada. Por que não tem nada? Porque se realmente existir vida fora da Terra, é, ainda não chegou lá. Digamos que a gente está no passado, entendeu? A gente ainda está no passado. Então é meio complicado essa ideia, mas basicamente é tão longe, mas tão longe, que parece que nunca vai chegar, entendeu? Então, tipo, se a gente for agora para uma civilização ser teletransportado para um local que tem vida fora da Terra, né, que realmente tem vida, muito possivelmente quando a gente não vai ter nada lá. Por quê? Porque ainda vai estar no passado. A mesma coisa se há uma vida fora, inteligente vir para vir agora para a Terra. Muito possivelmente eles não vão
encontrar a gente aqui. Muito possivelmente eles vão encontrar a gente do passado, ou seja, de repente lá no tempo dos dinossauros, ou até mesmo antes disso. Eu sei que ficou um pouco confuso isso aqui, mas é basicamente a velocidade da luz, tá? A velocidade da luz, ela tem um limite certo e as informações demoram para chegar lá. E tipo, chegou agora o negócio aqui, né? Digamos que chegou agora lá a Voyager. Para eles devolverem, vai demorar muito tempo. A Voyager, se eu não me engano, né, com o disco dourado, tá desde 77 no espaço, foi lançado em 1977 e até agora a gente não tem nada. E sabe-se lá quando que a gente vai ter algum resultado, né? Vai ter algum contato com um extraterrestre. Outra possibilidade aqui. A luz tem uma velocidade Aí, limitada ó. e o universo tem uma idade finita, cerca de 3,8 bilhões de anos. Então eu vou colocar que nesse espaço é possível que tenha ETs. Ainda assim, é algo muito improvável. Só o fato de existir nós como seres humanos no planeta Terra é algo milagroso. Pois, se a estrutura de uma molécula fosse diferente no nosso planeta, já seria o suficiente para a Terra inteira ser completamente inabitável para a gente. E praticamente para quase todos os seres vivos que habitam nela hoje em dia. Isso é um ponto muito interessante. A vida, para você ter vida realmente compatível, que nem a gente, é como se fosse uma receita de bolo. Precisa de certas coisas de oxigênio, carbono e tal, e na medida certa, porque se tiver mais um pouquinho de mais de uma coisa, já não tem vida, se tiver menos também não vai ficar tão legal assim. Então, basicamente, a vida como a gente conhece atualmente aqui na Terra é basicamente uma receita de bolo que você não pode botar muito nem botar pouco, porque senão vai dar ruim. Basicamente isso. Então, não só esses seres devem morar em outro lugar do espaço. Eles têm que ter uma estrutura, para não ser uma célula, uma bactéria, o que não vai fazer diferença nenhuma na nossa vida. Eles têm que possuir inteligência, têm que estar em um plano observável pela gente, e não só isso, têm que possuir os meios necessários para conseguir interagir com a gente. E se tu botar para seguir a ideia moderna dos aliens, de que eles são seres com consciência e não iguais aos animais do nosso mundo, que possuem Pois uma é. inteligência maior que a nossa, Pois é, porque também tem isso, tá? Pode sim existir vida fora da Terra, mas ser justamente como se fossem animais. E não seres realmente inteligentes como a gente. Entendeu? E uma ideia muito também interessante, cara, que eu tô. Nossa, eu tô falando muita coisa aqui no início, talvez mais lá pro final não vou ter nada pra falar, mas aqui, enfim, eu quero falar isso agora. Existe a teoria do zoológico, onde essa teoria basicamente diz que existe sim vida fora da Terra, mas eles não estão falando com a gente, eles não entraram em contato com a gente porque eles não querem. Porque eles olham pra gente da mesma forma que a gente vai num zoológico e olha pros animais. Do tipo, que engraçado esse bicho burro aí. Então, os alienígenas, né, os ETs, a vida fora inteligente da Terra, tá olhando pra gente agora, por exemplo, e achando graça. Ah lá, eles tentando entrar em contato com a gente, cara. Que engraçado. Não sei, mas é uma teoria um pouco assustadora, mas eu acho que faz sentido também. Nossa, muita coisa faz sentido. e também conseguem possuir artefatos capazes de atravessar tudo que a gente tem como lei da Ideia de física, Hollywood, a isso aí. possibilidade de existir algo assim nesse Ideia de universo filme. é muito minúscula, em um nível Isso que aí tu não eu consegue concordo. nem mensurar de tão pequeno. E eu não tô exagerando quando eu digo isso, porque só o fato de tu estar vivo agora e vendo esse vídeo, se colocado em uma questão de probabilidade universal, já seria o suficiente para te fazer acreditar que tu foi criado por um ser inteligente de tão minúsculo que seria o resultado dessa equação. Mas assim, como eu não consigo te provar que tu foi criado por algo inteligente, eu também não consigo te provar que tu não foi. E é aqui que a gente entra em um grande problema, que é um jogo de possibilidades. Vamos dizer que aliens não existam. Então, caso encerrado, a gente não precisa mais falar sobre isso. Por outro E é lado, assustador. vamos dizer que eles possam existir e tenham entrado em contato mínimo com a gente. Por que só o governo americano tem contato com eles? Tipo assim, eu sei que eles têm a maior rede de inteligência e tal. Mas é que tá, vamos lá. Falando sobre a possibilidade dos aliens realmente não existirem, vai ser assustador porque a ideia da gente estar sozinho, cara, no universo inteiro é assustador. Passa a sensação de que você tá sozinho, mesmo aqui na Terra tendo, sei lá, 8 bilhões de pessoas. Mas dá uma sensação de sozinho. Agora, essa ideia de repente, só se realmente os aliens existirem, só os Estados Unidos terem contato, é meio estranho sim. E eu acho que isso aqui é mais viajado, é mais coisa de filme mesmo. Porque duvido, cara. Eu duvido que se aliens existissem realmente na vida real, só os Estados Unidos teria contato, ou só os Estados Unidos
saberia disso, tá? Eu acho que isso aqui é muito mais ideia de fantasia, né? De filme e coisa do tipo, do que algo realmente que aconteceria na vida real. Mas literalmente só eles divulgam o assunto desse nicho. Nenhum outro governo fica fazendo alarde por causa de Alien. É só o governo dos Estados Unidos. E eu acho que isso é de propósito. Tu deve estar É. pensando, ué, como assim? Pra que vazar de propósito essas coisas? Vem comigo que eu vou te explicar o porquê. Quê? O que eu vou falar aqui vai Nossa, ser bem polêmico, não mas consegui ler. eu acredito que toda essa onda de aliens seja uma grande operação psicológica. Ok, isso parece bem bizonho de pensar, mas por acaso existe alguma prova disso? Sim. Por exemplo, em uma entrevista do canal Home F, um ex-agente do FBI disse que o escândalo daquelas luzes no céu em 2024 era puramente uma psyop feita para tirar a atenção do fato de que o então presidente Joe Biden perdoou o seu filho em um ato que seria completamente ilegal e escandaloso. E funcionou porque eu não vi ninguém falando disso naquele ano. Por Também acaso eles não. têm alguma coisa mais antiga? Sim. Vamos falar do movimento de divulgação, que é a estratégia que eu acho que está sendo mais utilizada hoje em dia nas redes sociais. Esse movimento é basicamente governos revelando oficialmente o que sabem sobre certos assuntos, mas não por um bem maior. Vocês vão entender o porquê. Steven Greer é a figura central dessa polêmica. Greer é um ufólogo que sustenta ter acesso a dados que a maioria das pessoas nunca verá, e defende que o próprio processo de divulgação desses dados é uma operação controlada. No caso, os governos não revelam informações porque o público tem direito a saber. Eles revelam o que serve aos seus objetivos no momento que escolherem, com uma narrativa que eles constroem antes mesmo de qualquer anúncio público. O que chega pra gente, então, é resultado do planejamento prévio deles. Isso faz sentido quando a gente vê o histórico das agências de inteligência, por exemplo. A CIA já admitiu em documentos desclassificados que usou relatos de objetos voadores não identificados como cobertura para testes de aeronaves secretas durante a Guerra Fria. Pilotos e civis que relatavam avistar algo incomum no céu frequentemente observavam protótipos militares que o governo queria manter em segredo. Isso veio junto da minha ideia de que muitos relatos de OVNIs modernos são apenas protótipos de naves militares, pois muitos vídeos que eu já vi por aí de supostos OVNIs mostram aeronaves que são iguais a protótipos militares de jatos. Vamos ver, por exemplo, o depoimento de David Grush no Congresso norte-americano em julho de 2023, que seguiu um caminho completamente diferente de tudo que veio antes. Grush é um ex-oficial de inteligência da Força Aérea dos Estados Unidos. Ele afirmou sobre juramento que o governo americano recuperou materiais de origem não humana e que programas secretos de acesso controlado existem para tratar desse tema. As redes de televisões transmitiram a audiência ao vivo, com microfones abertos durante todo o depoimento. Isso não tem precedente nenhum na história da inteligência americana. Sessões do Congresso sobre programas de inteligência sensíveis ocorrem em salas fechadas, com acesso restrito e sem nenhuma cobertura da imprensa. O padrão para esse tipo de informação é o completo sigilo, e essa audiência quebrou ele só para um mês depois ninguém mais ligar para o assunto e hoje em dia as pessoas nem saberem mais que essa audiência existiu. Mas se a gente Eu levar a não teoria sabia do também. Steven como verdade, a gente tem um paralelo. Quando uma audiência sobre os segredos mais guardados de inteligência americana vão pro ar, pro mundo inteiro ver, tu precisa se perguntar quem autorizou isso e com qual objetivo em mente. Provavelmente o que tu assistiu foi o que alguém queria que tu visse. O conteúdo, o tom, as perguntas dos senadores, as respostas dentro do limite permitido, tudo isso foi planejado. Não é que o senador mentiu, o que provavelmente aconteceu. É que qualquer depoimento público sobre inteligência classificada já passou por um filtro antes de chegar ao microfone, e o que Grush pode ter dito em público é só uma fração do que ele conhece. Ou na verdade ele só mentiu. Dá pra verificar isso de forma Pera aí. Então, de acordo com essa teoria, a ideia de vida inteligente fora da Terra, né, de alienígenas, não passa de uma grande armação, uma grande, sei lá, manipulação do governo americano, do governo do mundo inteiro sobre as pessoas, para elas olharem para o governo e verem eles como sendo a única forma de defesa que a gente tem contra um ataque, né, um suposto ataque extraterrestre, ou então, digamos que a gente vai começar a entrar no tópico do tipo, será que é a arte que imita a vida ou a vida que imita a arte? Porque eu não sei quando que começou essa teoria de existir vida fora da Terra, talvez, sei lá, faz muitos anos, milhões de anos, talvez lá na época do Sócrates, etc, já existia esse tipo de coisa. Mas é bizarro ver que talvez realmente possa sim houver uma manipulação do governo baseada, sei lá, em filmes e coisas e tal.
E é realmente estranho, cara, de que assim, esse tipo de informação, vamos lá, por que que, vamos supor que realmente existe vida fora da Terra? Por que que não foi revelado pra gente? Porque, a gente vai voltar lá no tópico anterior, né, que eu falei lá do negócio de religião e tal. Isso vai causar um impacto muito grande na humanidade. Nem todo mundo vai aceitar isso de boa, nem todo mundo vai falar, nossa, legal, tem vida fora da Terra. Não, 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 não. Eu tenho certeza de que se saísse agora a notícia de que houvesse, que realmente existe alienígena, vida inteligente fora da Terra, ia começar a ter protesto, ia começar a ter, sei lá, gente brigando, ia começar a gente a. Tipo assim, religiões iriam deixar de existir, enquanto outras religiões iriam surgir, né? Religiões idolatrando esses alienígenas, né? A pessoa nem pode saber o que é esse alienígena, o que é essa vida fora da Terra. Mas o simples fato de já houver a notícia de que existe vida fora da Terra, já seria o suficiente para ter maluco aí criando religião, adorando essa vida fora da Terra. Isso é uma coisa que facilmente aconteceria no nosso mundo atual, tá? Então acho que aqui a gente está entrando muito mais no tópico de é a vida que imita é a arte que imita a vida ou a vida que imita a arte? Isso é uma discussão muito boa, tá? Porque existem sim várias provas, né? Várias coisas assim que surgiram primeiramente na ficção, ou seja, na arte, e que depois foram criadas. Uma delas é o foguete. O foguete, se eu não me engano, foi primeiramente criado, acho que num livro ou numa história, alguma coisa assim, e depois é que criaram essa coisa, entendeu? Criaram isso na vida real. Então, uma discussão muito boa de se ter. Direta. Grush afirmou que não pôde detalhar certas informações em sessão aberta e que precisaria de uma audiência fechada para ir além. Esse limite provavelmente nem surgiu de uma decisão dele. Foi a estrutura de segurança responsável pelos programas classificados que É só definiu pra o que ele plantar dúvida. poderia dizer ou não em público. Esse processo consiste em revelar o suficiente para direcionar a atenção pública em uma direção específica, sem revelar o suficiente para que o público forme uma conclusão independente. É uma coisa que eu esqueci de falar também. Então, é uma manipulação, porque aliens é uma coisa que assusta também muita gente e tal. Vida fora da Terra. E sair uma notícia, mesmo que seja falsa ou não, disso vai atrair o olhar de todo mundo para aquela notícia e ignorar todo o resto. Como ele usou o exemplo ali do Biden que perdoou o filho dele. Tipo, a gente pode usar de exemplo também o Trump agora recentemente causando uma guerra lá no Oriente Médio para tentar cobertar as acusações que teve dele. Então, sim, mais uma vez aqui, esse ponto pode ser válido, tá? Um ponto válido, tá? Esse ponto aqui. Independente. Steven Greer aponta para a consequência prática disso. Se agências de inteligência gerenciam a narrativa sobre OVNIs de forma centralizada, o público não recebe dados para analisar, e sim só um monte de Sim. propaganda. Faz sentido também. Entendi. Revelações de OVNIs são mentiras? Esse Nossa. papo de OVNIs e aliens não é de agora. Pega, por exemplo, a histeria dos UFOs de 1947. Em 24 de junho daquele ano, o piloto civil Kenneth Arnold relatou ter avistado 9 objetos em formas de disco voando próximos ao Monte Rainier, no estado de Washington. A imprensa americana cunhou o termo discos voadores nos dias seguintes. Em menos de 2 semanas, centenas de relatos semelhantes surgiram em todo o país. Historiadores estimam que o número de relatos imitadores chegou aos milhares, e 3 dias depois, os avistamentos diminuíram de forma abrupta. Militares e autoridades adotaram um ceticismo e até um certo humor quanto à situação. Quando testemunhas com reputação formal começaram a relatar avistamentos, incluindo o vice-governador de Idaho, o tom das respostas mudou. O tenente-general Nathan Twining anunciou investigações oficiais e pediu que a população relatasse novos avistamentos. Em 8 de julho de 1947, o exército norte-americano emitiu um comunicado afirmando ter recuperado um disco voador em um rancho próximo a Roswell, no Novo México. No dia seguinte, o mesmo exército voltou atrás e afirmou que o objeto era um balão meteorológico. A divulgação inicial gerou cobertura no mundo inteiro. A retratação chegou no dia seguinte, mas o dano já estava feito. O público havia recebido a informação de que um disco voador havia sido recuperado por militares americanos. E a desmentida não enganou ninguém, entre aspas.
Décadas depois, Jesse Marcel, oficial que manuseou os destroços em 1947, contradisse sua declaração original e alimentou a teoria de que o governo escondeu os restos de uma nave extraterrestre. Em 23 de setembro de 1947, o tenente-general Twining emitiu um memorando classificado afirmando que o fenômeno era real e não visionário ou fictício. Esse documento levou à criação do projeto SIGN em 1948, o primeiro programa oficial americano de investigação de fenômenos aéreos não identificados. O jornalista Donald K. Ho foi o primeiro a falar dessa contradição. Donald popularizou a ideia de que o governo americano sabia mais do que revelava sobre discos voadores e conduzia uma operação ativa de encobrimento. A explicação oficial definitiva para Roswell chegou apenas na década de 90. Relatórios do governo atribuíam os destroços ao Projeto Mogul, um programa militar secreto que usava balões de alta altitude para monitorar testes nucleares soviéticos. Esse relatório se conecta diretamente ao argumento de Greer sobre a gestão da revelação. A CIA admitiu em documentos desclassificados ter usado relatos de objetos voadores não identificados como cobertura para protótipos militares secretos. O que o público interpretava como extraterrestre era, em vários casos, tecnologia humana que o governo precisava ocultar. Em 2020, Ah, então sim, faz sentido. Ainda mais na época que não existia muita tecnologia, né? Não existia, sei lá, câmera, não existia internet direito. Então faz sim sentido o... Nossa, realmente tá tudo fazendo sentido agora. Essa ideia de que só os Estados Unidos têm acesso, têm contato ou sabe da existência de alienígenas, eu acredito que venha disso aqui, né? De que eles usaram essa coisa de que que são objetos voadores não identificados ou que são alienígenas para encobertar a tecnologia deles, né? O avanço tecnológico deles, os testes de novas tecnologias, de novas aeronaves, coisas do tipo. E uma coisa também muito importante, o objeto voador não identificado, ou OVNI, não quer dizer que seja algo extraterrestre, não quer dizer que seja algo vindo fora da Terra. Um objeto voador não identificado, né? Um OVNI, pode ser, digamos que, uma aeronave que não foi identificada, entendeu? Pode ser, sei lá, uma aeronave não identificada, ou sei lá, um meteoro caindo, de repente uma pessoa também caindo, voando, não sei. É isso, tá? Só que por conta de filmes e séries e tal, até mesmo livros, OVNI, a sigla OVNI, ou a frase inteira, objeto voador não identificado, ficou muito associado a coisa que é vinda fora da Terra, tá? Eu acho que o certo seria chamar objeto extraterrestre, não necessariamente OVNI, porque OVNI pode confundir com coisas que são realmente da Terra, tá? Na verdade, acho que o termo OVNI, né, o objeto voador não identificado, veio mais de coisas realmente da Terra que não foram identificadas até então. 24, o relatório do Departamento de Defesa dos Estados Unidos sobre o Escritório de Resolução de Anomalias em Todos os Domínios chegou a uma conclusão. A alegação de que o governo americano realiza engenharia reversa de tecnologia extraterrestre e esconde isso do Congresso é, em grande medida, o resultado de relatos circulares produzidos por um grupo de pessoas que acreditam nisso, sem evidências que sustentem a afirmação. Uma coisa também, ainda mais naquela época, uma pessoa que vê algo voando no céu e não consegue identificar o que é, não consegue ver se é um avião já que tinha visto antes ou coisa do tipo, vai interpretar que é algo vindo fora da Terra ou algo sobrenatural, algo do tipo. Então, se não fosse dito que era algo extraterrestre, muito possivelmente eles iam apelar para ser coisa sobrenatural, coisa do demônio, coisa do tipo. Assim, o que eu acho, tá? Então, eles tinham dois caminhos. Ou falar que era uma coisa extraterrestre, vinda de fora da Terra, ou eles iam falar que era algo sobrenatural, né? Que era coisa do demônio, etc. O escritório que produziu esse documento faz parte do mesmo tipo de estrutura que Stephen Greer descreve como parte da operação de controle da narrativa. A diferença é que agora você tem os dois lados do argumento em mãos. Luiz Elizondo, ex-oficial de contra-inteligência militar e autor de um livro sobre a caçada do Pentágono a OVNIs, afirma ter liderado o programa entre 2008 e 2017 e defende publicamente a tese de inteligência de origem não humana operando no espaço aéreo americano. Mas é bem provável que Elizondo apropriou o rótulo do programa sem autorização formal e que suas afirmações públicas não apresentam nenhum achado verificável que sustente sua tese. Sean Kirkpatrick, ex-chefe de escritório atual, declarou publicamente que lamenta a disseminação do pensamento pseudocientífico entre funcionários do governo responsáveis por questões de segurança nacional.
Então, tu tem dois grupos operando dentro do mesmo sistema. O primeiro grupo afirma que o governo esconde evidência de origem não humana. O segundo grupo afirma que essa narrativa é produto de crenças pessoais e relatos circulares sem base empírica. O que os dois As duas grupos têm fazem em comum sentido. é que nenhum deles apresentou ao público os dados classificados que permitiriam uma análise independente. Elizondo afirma que não pode revelar o que sabe porque é classificado. O escritório de defesa americano afirma que investigou e não encontrou evidências. Assim, os dois pontos estão válidos. Tanto falar que, ah não, realmente são testes com tecnologia extraterrestre. E também a parte que fala que, ah não, é só crença ou coisa do tipo, as duas fazem sentido. E o fato daquele cara lá, o Luiz, ele não poder falar o que ele sabe, vai muito mais de contrato, de coisas realmente secretas, de tecnologia, né, de informações privadas ali, de planos, de ideias que a gente tem que fazer, do que ser algo realmente extraterrestre, envolvendo alienígena. Mas os documentos que sustentariam essa conclusão também permaneceram restritos. Nós, cidadãos comuns, não temos acesso aos dados que tornariam possível verificar qual dos dois lados está correto. E isso é de propósito. É, Quando o governo libera um relatório concluindo que não há evidências de extraterrestres, isso é uma forma de revelação controlada. Quando um ex-funcionário presta depoimento ao Congresso sobre tecnologia de origem não humana, também é uma forma de revelação controlada. Em ambos os casos, o que chega ao público passa por um filtro antes de ser divulgado. Em para não gerar 1953, por impacto. exemplo, um painel da CIA alertou sobre o potencial de grupos soviéticos explorarem o tema dos objetos voadores não identificados para fins de desinformação. O alerta reconhecia que o tema tinha utilidade estratégica independentemente de qualquer fenômeno real. Se OVNIs têm utilidade estratégica documentada desde 1953, a pergunta não é mais se os extraterrestres existem, mas sim quem se beneficia de cada versão da narrativa em cada momento da história. A música de FNAF aí faz sentido, porque digamos que, falando da época, né, se a União Soviética realmente conseguisse inventar uma narrativa de que aliens existem, eles poderiam falar que, ah não, os Estados Unidos têm ligação com eles e vamos nos juntar aqui para acabar com os Estados Unidos ou coisa do tipo. Faz sentido sim. Psypos, eu não sei o que é isso, cara. Em 2022, Richard Doty, ex-agente do Escritório de Investigações Especiais da Força Aérea dos Estados Unidos, concedeu alguns relatos a Trevor Paglen, do jornal Efflux. As revelações dele vão nos ajudar a entender com o que estamos lidando aqui. Nas décadas de 70 e 80, Doty conduziu operações psicológicas para a Força Aérea Americana. Seu trabalho consistia em produzir realidades falsas dentro da mente de alvos específicos, usando desinformação cuidadosamente construída. Os resultados de seu trabalho incluem o seguinte: um empreiteiro de defesa foi internado em uma instituição de saúde mental, uma jornalista passou a relatar publicamente crenças sobre répteis humanoides e conspirações alienígenas, um ex-investigador do tema confessou ter participado de uma campanha de desinformação militar e se retirou da vida pública. Então, o cara sabe o que faz. Doty começou a trabalhar para o Escritório de Investigações Especiais da Força Aérea no final dos anos 70. Lá, ele foi designado para a base aérea de Kirtland, no Novo México. Sua função era proteger o sigilo das tecnologias militares secretas e dos experimentos realizados na base. Kirtland não era uma base comum, ela era muito importante para o governo americano. Seus vizinhos incluem o Laboratório Nacional de Los Alamos, onde a bomba atômica foi desenvolvida para a Segunda Guerra Mundial, o sítio Trinity, onde ocorreu a primeira detonação nuclear, e a White Sands Missile Range, onde a Operação Paperclip trouxe cientistas alemães para trabalhar com tecnologias de foguete nos Estados Unidos. E sabe qual lugar ficava perto da base de Kirtland? Roswell. Em 1973, engenheiros da base derrubaram uma aeronave com um laser terrestre. O desenvolvimento de armas de energia direcionada a aerotransportadas estava entre os projetos ativos da base. E isso explica por que Kirtland precisava de operações de cobrimento ativas. O que acontecia na base não podia ser explicado ao público sem comprometer programas que o governo considerava essenciais para a segurança nacional. Paul Benowitz era um empreiteiro militar que vivia na fronteira norte da base. No final dos anos 70, ele começou a fotografar luzes e movimentos no céu acima de Kirtland e a gravar emissões de rádio no local. Benowitz concluiu que estava documentando objetos voadores não identificados. O que ele havia documentado, entretanto, era um programa secreto da Agência de Segurança Nacional. Em 1980, ele recebeu um convite para apresentar suas descobertas ao Escritório de Investigações Especiais da Força Aérea. Richard Doty assumiu o caso, mas não negou as observações de Benowitz. Ele fez o oposto, alimentou as conclusões dele com informações falsas projetadas para convencê-lo de que ele havia descoberto algo real sobre presença extraterrestre. Para conduzir a sua Eu acho que eu tô entendendo.
qual que vai ser o resultado do vídeo, ou coisa do tipo. Ele vai dizer que, no final do vídeo, ele vai dizer que, ah não, vida inteligente fora da Terra parece ser algo muito mais inventado pelo governo dos Estados Unidos para encobrir as coisas que eles fazem do que se realmente existe vida fora da Terra. Eu acho que ele vai ir mais para esse caminho, entendeu? Eu tô achando, porque parece. Até então é o que tá parecendo, tá? Bom, eu teve que ficar parando de pausar esse vídeo porque a gravação já tá com 40 minutos. E esse vídeo tem 40 minutos, né? Então vamos continuar Operação, assistindo aqui? Dot recrutou um Vambora. cara chamado William Moore. Moore era um pesquisador de tema de OVNIs e coautor com Chaves Berlitz do livro O Incidente de Roswell. Dot ofereceu a Moore acesso a provas de contato extraterrestre em troca de cooperação com investigações do Escritório de Investigações Especiais e relatórios sobre grupos de pesquisa amadores. Moore aceitou e passou a funcionar como intermediário entre Dot e Benowitz, entregando a Benowitz documentos classificados adulterados que aludiam ao conhecimento do governo sobre a presença extraterrestre. O resultado foi que Benowitz perdeu completamente a cabeça. Quanto mais ele investigava, mais as informações fabricadas por Dot confirmavam suas conclusões falsas. O ciclo de retroalimentação produziu uma espiral de loucura que terminou com a internação de Benowitz. Agora, posicione esse caso ao lado da mídia atual. A operação conduzida por Dot contra Benowitz nos anos 80 seguiu uma lógica bem específica. A primeira coisa era identificar a crença pré-existente do alvo, depois alimentá-lo com informações projetadas para confirmar essa crença, medir a resposta do alvo e ajustar o fornecimento de informação para maximizar o efeito desejado. Esse é o mesmo princípio de injeção cognitiva personalizada na mídia atual. A diferença é que o sistema contemporâneo opera em escala de bilhões de pessoas simultaneamente, sem precisar de um agente humano como Dot para administrar cada caso. Após a aposentadoria, Dot tornou-se um denunciante público sobre programas secretos de OVNIs. Ele passou a afirmar ter conhecimento de filmes secretos de discos voadores caídos e de pilotos alienígenas capturados do sistema estelar Zeta Reticuli. Então, o mesmo homem que criou desinformação profissional sobre objetos voadores não identificados para encobrir tecnologia militar, passou a produzir relatos sobre OVNIs reais após deixar o serviço ativo. Mas como é que vai acreditar num cara desse? Se o cara, antigamente, ele criava esse tipo de coisa para encobrir coisa do governo e tal, quem dirá que ele ainda não faz isso? Quem dirá que essas coisas que ele tá inventando agora, né, falando agora que, ah não, e realmente existe alienígena, existe vida fora da Terra, também não seja invenção, cara. É meio, assim, é difícil de acreditar numa pessoa dessa, porque é aquele negócio, né? A pessoa mente tanto que quando ela fala a verdade, ninguém vai acreditar. E é o que esse cara quer. O que tá acontecendo com esse cara? Ou aconteceu com esse cara? Nem um pouco suspeito, né? A É. desinformação que ele produziu naquela época ainda circula como parte da discussão pública contemporânea sobre OVNIs. Os documentos adulterados por Dot ainda são citados como fontes por pesquisadores que não sabiam da origem fabricada dessas informações. Algumas pessoas compartilham do meu pensamento. Uma delas é o jornalista David Strom. Strom parte de duas afirmações que ele sustenta ao mesmo tempo. A primeira é que vida inteligente existe em algum lugar do universo. Segundo ele, Concordo. o universo antigo é vasto e a vida encontra condições para existir em contextos que seriam considerados muito improváveis. A segunda afirmação é que essas formas de vida inteligente não estão visitando a Terra. Para ele, a distância entre sistemas estelares é tão grande que, sem a capacidade de superar a velocidade da luz, qualquer viagem seria longa a ponto de tornar visitas regulares inviáveis dentro das escalas de tempo que conhecemos. Foi exatamente isso que eu falei lá no início do vídeo, né? Que eu tentei explicar no início do vídeo. O espaço, a distância é tão grande, cara, que não ia dar tempo. Que muito possivelmente quando eles chegassem aqui, ou a gente ia estar morto, ou a gente nem ia estar vivo ainda. Então, a mesma coisa pra gente. Entendeu? Então, ele conseguiu aqui explicar uma coisa que eu tentei explicar lá no início. Olha só que loucura, cara. Bom, voltei aqui, né? Eu tinha feito uma pequena pausa para ver como é que estava a gravação. Eu acabei percebendo que o áudio do vídeo que estava regindo estava um pouco baixo. Então eu tentei dar uma consertada aqui. Peço perdão, peço perdão para vocês por essa gafe. Eu esqueci
de trocar o negócio ali, né, na hora da gravação. E eu espero que agora o áudio esteja bom, né? O áudio do vídeo esteja bom aqui. Então vamos continuar assistindo aqui. Seria Né, longa a ponto de tá tornar demais. visitas regulares e inviáveis dentro das escalas de tempo que conhecemos. Strong não descarta a possibilidade de existência extraterrestre. Ele descarta a tese de que o que as pessoas observam no céu e atribuem a ETs seja de fato tecnologia de origem não humana. Para explicar por que tanta gente acredita no contrário, vamos precisar entender um pouquinho de psicologia humana. As pessoas gostam da ideia de OVNIs por razões que têm pouco a ver com as evidências disponíveis. E quando um fenômeno não tem explicação imediata, o cérebro humano produz uma explicação, mas a escala e o tipo de explicação depende do repertório cultural disponível. Muito bom esse argumento, exatamente. Quando uma coisa não tem explicação, o cérebro humano tenta arrumar alguma forma de explicar aquilo. Sei lá, aquela dúvida de criança, né? Tipo, por que o céu é azul? Por que, sei lá, a grama é verde? E dentre essas outras coisas, isso persiste na gente. Não é só coisa de criança. A diferença é que um ser humano adulto não vai ficar fazendo esse tipo de pergunta para todo mundo. Vai fazer esse tipo de pergunta para si mesmo, né, para si próprio, e ele mesmo ir atrás das informações, coisa que uma criança geralmente não consegue, né? Uma criança não consegue ir atrás de informações sozinha, né, para saber por que o céu é azul, por que a grama é verde, dentre outras coisas. Strong traça uma linha entre essa tendência moderna e um padrão histórico mais antigo. Ao longo de toda a história registrada, os seres humanos observavam o céu e atribuíam o que viam a seres superiores. Na antiguidade, esses seres eram chamados de deuses. Hoje em dia, os deuses foram substituídos por aliens. Isso explica por que operações de desinformação sobre o tema funcionam com tanta eficiência. Não precisa convencer ninguém de que extraterrestres existem. As pessoas já chegam a esse assunto com uma inclinação prévia para acreditar nisso. O que a operação precisa fazer é alimentar e direcionar essa inclinação. Deixa eu apresentar para vocês uma informação mais concreta e documentada sobre o assunto, para que talvez assim vocês entendam do que eu estou falando. Vamos lá. Nossa, também anotando drones, um exemplo. Uma investigação ordenada pelo Congresso americano e conduzida por um pequeno escritório do Departamento de Defesa descobriu em 2023 que o próprio Pentágono havia alimentado algumas das teorias sobre os OVNIs que circulam desde os anos 80. A descoberta veio de um coronel aposentado da Força Aérea que confessou a investigadores do Pentágono ter participado de uma operação de desinformação décadas antes. O caso específico que o coronel descreveu aconteceu na década de 80, nas proximidades da Área 51. O coronel visitou um bar frequentado por moradores locais e trabalhadores da região e plantou fotos falsas de objetos voadores. O objetivo da operação era fazer com que os relatos locais sobre objetos estranhos no céu fossem atribuídos a fenômenos extraterrestres, e não ao que estava acontecendo de fato na base. O que estava acontecendo na base da Área 51 era o desenvolvimento de aeronaves militares ultra secretas. Entre os projetos ativos no período estavam os primeiros caças furtivos da história americana, incluindo o F-117. Essas aeronaves usavam geometrias e materiais que tornavam sua aparência e comportamento de voo muito diferentes de qualquer aeronave comercial conhecida. É estranho, Para quem as observasse do solo, sem contexto nenhum, elas pareciam inexplicáveis. Essa inexplicabilidade era um risco. Pessoas curiosas investigam o que não entendem, e as investigações de civis poderiam comprometer programas que o governo considerava essenciais para manter a vantagem estratégica. Exatamente, então aquilo que eu tô falando, realmente, o vídeo tá caminhando para a ideia de que não é possível dizer se aliens realmente existe ou não, e parece muito mais que aliens são uma grande manipulação do governo americano ou do governo no governo geral. E realmente muita coisa de alienígena parece que é só realmente usada para manipular a população e meio que fazer com que eles parem de buscar informação, né? De investigar aquilo. Tipo a ideia lá dos homens de preto. Os homens de preto vêm atrás de você quando você vê alguma coisa extraterrestre, algo do tipo, e eles vêm aqui falando que era pra você parar de falar nisso. Nossa, eu tô até arrepiado falando nisso. Mas é basicamente quase a mesma linha, né? Tipo, é como se fosse uma ameaça, né? Uma ameaça indireta, pelo que eu tô entendendo aqui. Ética sobre a União Soviética durante a Guerra Fria.
A solução foi fornecer uma explicação alternativa que fosse ao mesmo tempo crível para o observador e inofensiva para o programa secreto. Convencer a população local de que os objetos no céu vinham de outro sistema solar era muito mais seguro do que deixar que ela chegasse à conclusão É por medo, correta né? sobre a tecnologia militar americana. Esse caso em específico é muito bom pra gente porque ele é documentado, e não uma teoria. Strong reconhece que o próprio relatório poderia ser mais uma operação de desinformação, mas afirma que não acredita que haja uma nave de origem extraterrestre armazenada em algum lugar sendo usada com engenharia reversa com o objetivo de produzir aeronaves. As aeronaves, o sistema de armas e as capacidades militares que hoje parecem inexplicáveis para observadores civis são, segundo ele, o resultado direto de séculos de acumulação de conhecimento científico humano. A revolução científica começou há centenas de anos atrás e acelerou de forma contínua desde então. O que parece impossível para uma geração é quase o padrão para a seguinte. A pólvora parecia sobrenatural para quem encontrou ela pela primeira vez. Os motores a jato pareciam impossíveis para alguém no século XVII. O mesmo princípio se aplica às aeronaves desenvolvidas na Área 51 dos anos 80 e às tecnologias militares que parecem desclassificadas até hoje. Nenhuma dessas capacidades precisa de origem extraterrestre para ser explicada. Elas têm origem humana documentada, mesmo quando os registros específicos permanecem selados. Mas se isso aqui não te convenceu, vamos falar de uma coisa que com certeza tem origem humana: drones. Nos últimos anos, avistamentos de drones e informações sincronizadas sobre cidades como Nova York, Londres, Tóquio e Sydney geraram um tipo específico de desconforto público que vai além da curiosidade. Esses objetos não se comportam como drones de uso recreativo ou comercial, e para quem os observa, a ausência de explicação imediata produz uma lacuna. O cérebro humano preenche lacunas com os cenários disponíveis. Quando os cenários disponíveis incluem vigilância em massa, tecnologia militar secreta e vida extraterrestre, o resultado é ansiedade. Esses avistamentos de drones aconteceram ao mesmo tempo que governos, especialmente dos Estados Unidos, passaram a divulgar filmagens classificadas de objetos realizando feitos que excedem as capacidades das aeronaves conhecidas. O que esses dois eventos têm em comum? E quem se beneficia com sua ocorrência simultânea? Tem 3 camadas de resposta aqui: tecnológica, midiática e psicológica. A camada tecnológica é que esses drones têm como objetivo o desenvolvimento de tecnologia militar ou de vigilância de nível avançado que existe há anos em laboratórios de defesa. O problema é que, sem informação sobre a origem, qualquer observador civil trabalha com dados incompletos, e dados incompletos são um material de construção de ansiedade generalizada. A camada midiática é um pouco mais extensa. Chase Hughes, um especialista em análise comportamental em operações psicológicas governamentais, nos deu um checklist para a gente identificar PSYOPs. A primeira técnica é a repetição de termos específicos. Palavras como não identificado, inexplicável, ameaça potencial e alienígena aparecem com frequência suficiente para que o cérebro da pessoa comece a associar automaticamente o fenômeno coberto a um estado de alerta. A segunda... Peraí, então esse termo PSYOPs, né? É isso, esse jeito que se fala, bom. É o nome que se dá a pessoas que acreditam que alienígenas existem, ou é o nome que se dá a pessoas que não acreditam que aliens existem, mas usam os aliens para tentar encobrir coisas do governo? Pelo que eu estou entendendo, é uma das duas coisas, né? Eu nunca tinha ouvido esse termo antes, é a primeira vez que eu tô ouvindo aqui nesse vídeo. A técnica que Hughes descreve é o uso da linguagem emocionalmente carregada. Termos como invasão e inexplicável não são neutros. Eles ativam respostas neurológicas ligadas à percepção de ameaça. E quando uma reportagem descreve o avistamento de drone como uma invasão do espaço aéreo, ela está posicionando o evento dentro de um modelo mental de perigo antes de apresentar qualquer evidência sobre a natureza real do objeto. Ameaça. A terceira técnica é o enquadramento do fenômeno como crise. Apresentar o avistamento isolado como parte de um padrão global de ameaça cria urgência, e urgência reduz o tempo de análise crítica. Quando o leitor processa uma informação em estado de urgência, ele é menos capaz de separar o que é verificável do que é especulação. O resultado é que reportagens assim só produzem medo, mesmo quando os fatos disponíveis não justificam esse nível de alarme. As redes sociais amplificam esse processo. Cada compartilhamento de um vídeo de drone não identificado acrescenta camadas de interpretação ao conteúdo original. Os comentários especulam, as respostas aos comentários especulam sobre as especulações. Em poucas horas, um vídeo de 30 segundinhos de um objeto não identificado no céu produz centenas de narrativas paralelas, cada uma com seus próprios detalhes inventados. A última camada... Exatamente, peraí, antes dele falar aqui de psicológica, realmente, às vezes uma coisa... O ser humano gosta de fazer tempestade de copo d'água, né? Tipo, pegar uma coisa pequena
e transformar isso numa coisa mais absurda do mundo, né? Eles usam o exemplo aqui de pegar um drone e transformar nisso, sei lá, numa coisa extraterrestre. Aí vem também o pessoal do lado religioso e vai falar que não, é um, sei lá, um anjo ou coisa do tipo. Aí vai vir não sei quem e vai falar que não, isso é coisa do governo. Ou seja, realmente uma coisa pequena pode causar discórdia, pode causar várias interpretações diferentes que no final das contas às vezes não leva para lugar nenhum, só alimenta mais a ansiedade da pessoa, né, o medo da pessoa. Aí, é claro, vai ter também aquela gente que vai achar que não é, sei lá, o espião da Rússia, algo do tipo. E no final vai gerar só ansiedade, só medo e esse tipo de coisa. Psicológica, onde há 3 manifestações distintas da ansiedade coletiva produzida por esse ciclo anterior. A primeira é a paranoia. Quando as Paranoia também. pessoas são expostas por tempo suficiente a narrativas sobre vigilância e controle, elas começam a perceber vigilância e controle em situações onde não existem evidências desses elementos como resposta neurológica a um ambiente de informação saturado de alertas sobre ameaças invisíveis. A segunda manifestação é a desconfiança da autoridade. O sigilo governamental em torno de tecnologia militar e de fenômenos aéreos não identificados tem uma justificativa operacional real, como a gente falou. O problema é que o sigilo, qualquer que seja sua justificativa, produz suspeita no público. Quando o governo afirma que investiga fenômenos aéreos não identificados sem apresentar resultados verificáveis, o público que acompanha esse processo chega a 2 tipos de conclusão. Ou o governo encontrou algo e esconde, ou o governo não encontrou nada e encobre sua própria incompetência. As duas conclusões alimentam né, tem isso também. Vai ser um ou outro. a desconfiança, e a desconfiança alimenta mais ansiedade ainda no público. A terceira manifestação é o medo. A ideia de que existe tecnologia operando no espaço aéreo de grandes cidades que nenhuma autoridade conhecida reivindica como sua, ou que existe vida inteligente de origem não humana visitando o planeta, perturba um conjunto de pressupostos básicos sobre como o mundo funciona. Quando esses pressupostos são perturbados sem que uma explicação substituta seja fornecida, o resultado é um medo do desconhecido muito grande. Mas para que fazer isso? Bom, nós temos algumas hipóteses. A primeira é a distração. Eventos de grande impacto emocional sobre temas que o público não tem capacidade de investigar independentemente funcionam como redirecionadores de atenção. Quando a mídia dedica cobertura extensiva a drones não identificados sobre Nova York, o espaço disponível para a cobertura de instabilidade econômica, corrupção política ou qualquer outra polêmica governamental diminui. Isso não exige que os avistamentos sejam fabricados, exige apenas que a cobertura seja calibrada para maximizar o impacto emocional e minimizar a análise contextual. A segunda é a divulgação gradual. Esse argumento parte de uma premissa diferente. E se o governo de fato dispõe de informações sobre vida extraterrestre ou de tecnologia de origem não humana e está preparando a população para receber isso, mas de forma gradual, para assim evitar o colapso de estruturas sociais que dependeriam da crença de que os seres humanos são a única forma de inteligência no nosso universo? Vou ser sincero pra você. Ele tá falando basicamente coisas que eu já tinha pensado antes. Caraca, que coisa louca, meu olho tá coçando aqui, né? Olha que grande profissionalismo que eu tenho. Mas, cara, ele tá falando coisas aqui que eu já tinha percebido antes, anteriormente no vídeo, cara. Que loucura, que loucura, que loucura. Vocês, essa provavelmente é com menos chance de ser verdade, porque é bem ridícula essa hipótese. A terceira, Peraí, o quê? entretanto, é a inteligência no nosso universo. Vou ser sincero pra vocês, essa provavelmente é com menos chance de ser verdade, porque é bem ridícula essa hipótese. A terceira, entretanto, então ele não concorda, ele não acha que é provável que o governo esteja nos preparando a humanidade para quando for revelar realmente que existem aliens não ter tanto impacto assim. Faz sentido, porque eu acredito que vai ter gente que vai continuar achando que não existe e que não mudaria nada, entendeu? Que não mudaria nada se houvesse uma preparação ou não. A pessoa, vamos lá, não tem preparação, a pessoa não acredita. A pessoa vai continuar não acreditando que existe alien. Aí tem essa preparação, né, que supostamente está tendo agora, e a pessoa continua não acreditando nada. Só que, independente de se houver uma preparação ou não, essa pessoa que não acredita, quando souber que realmente existe alien e ver prova, ela vai entrar em colapso. Eu tô falando de pessoas religiosas, né? Pessoas que seguem algum tipo de religião que fala que nós, seres humanos, somos
a única espécie do universo. A pessoa que segue esse tipo de ideologia, que tem essa crença, independente de ter de haver uma preparação ou não, vai entrar em choque caso realmente haja uma comprovação de que existe alienígenas, entendeu? Então, faz sentido o ponto dele. Se bem que eu acho que eu entendi um pouco errado aqui, né, gente? Enfim. Tanto é a mais assustadora, e eu acho que é a que tem mais chance de ser verdadeira, Porque a que é o Floresta controle Negra? por medo. Um público que sente que existe uma ameaça que não compreende e não consegue verificar, tende a aceitar medidas e justificativas que em condições normais encontrariam resistência. Orçamentos militares ampliados, sistemas de vigilância expandidos e poderes de emergência são muito mais facilmente aprovados quando o público acredita que enfrenta uma ameaça de origem desconhecida. O que eu tô querendo dizer é que fabricar eventos assim é uma situação onde o governo só ganha. Nem precisa se explicar direito. É só criar um ataque de OVNIs e pronto, agora temos um motivo para gastar todo o dinheiro público em vigilância. Nós já temos vários exemplos disso pela história. Alguns deles eu já trouxe aqui no meu canal. Mas o que eu acredito que vai acontecer no futuro é muito mais assustador que isso. Eu tô falando da solução final para os problemas do mundo. A Carta dos Aliens. Os alienígenas vão criar uma carta, é isso. Os alienígenas vão criar uma carta e vão dizer, Werner não. von Braun foi uma das principais figuras no desenvolvimento de tecnologias de foguetes para a Alemanha e para a América, e ele operou no centro do complexo militar industrial americano por 3 décadas. Ele participou de reuniões com presidentes, secretários de defesa, empresas contratadas e funcionários de inteligência, sendo uma das pessoas mais importantes nesse setor dentro dos Estados Unidos. Em 1977, ele estava morrendo de câncer pancreático. Nesse período, chamou Carol Rosin para uma série de conversas que ela descreveu publicamente décadas depois, em maio de 2001. Rosin foi a primeira mulher a ocupar um cargo executivo na Fairchild Industries, uma das principais empresas americanas de fabricação aeroespacial da época. No período em que ela trabalhou na empresa, atuou como porta-voz e assessora direta de Werner von Braun. Segundo Rosin, von Braun descreveu uma sequência de ameaças que seriam fabricadas ou amplificadas por grupos dentro do governo americano e do complexo industrial militar para justificar a militarização do espaço. Primeiro, os russos serviriam como ameaça principal durante a Guerra Fria. Depois, os terroristas assumiriam esse papel. Em seguida, nações consideradas estados párias, que incluiria países do Oriente Médio e da Ásia, seriam os principais inimigos dos Estados Unidos. Depois dos estados párias, viriam os asteroides, usados para justificar sistemas de defesa planetária. E a última carta, segundo von Braun, seria uma ameaça extraterrestre, o inimigo final, que reuniria a humanidade sobre um único sistema de resposta coordenada. Rosin repetiu esse relato em público pela primeira vez em maio de 2001. Levou décadas para falar sobre. Eu não entendi muito bem, cara. O que tem a ver uma coisa com a outra? Não entendi, desculpa. Não tô Quando finalmente entendendo. falou, o tema dos objetos voadores não identificados já havia voltado ao centro do debate público americano, com o Pentágono divulgando filmagens e relatos de pilotos militares que descreviam objetos realizando manobras além das capacidades aeronaves conhecidas. O que von Braun descreveu em 77, segundo uma cronologia verificável nas décadas seguintes. A ameaça soviética foi o motor da corrida armamentista e do programa espacial americano por décadas. Depois, a ameaça terrorista se tornou o principal eixo da política de defesa americana. Após Então o os cara ataques de previu o setembro futuro, de é 2001. isso? Os estados párias, incluindo Iraque, Afeganistão, Irã, Líbia e Coreia do Norte, foram e ainda estão sendo usados sistematicamente para justificar intervenções militares e orçamentos de defesa crescentes na América. Em 2013, a administração Obama publicou o primeiro relatório oficial sobre a ameaça de asteroides para a Terra, e desde então, o tema entrou na agenda formal de agências espaciais de vários países. 10 anos depois da conversa entre von Braun e Rosin, Ronald Reagan fez o que nenhum líder de governo havia feito desde então. Em 21 de setembro de 87, Reagan discursou na 42ª Assembleia Geral das Nações Unidas. O discurso tratava de temas como o uso de armas nucleares na Guerra Fria. Em determinado ponto, Reagan afirmou o seguinte: Às vezes, penso em como nossas diferenças ao redor do mundo desapareceriam rapidamente se nós deparássemos com uma ameaça alienígena vinda de fora desse mundo. E ainda assim, ainda pergunto, não existe uma força alienígena já entre nós? Essa passagem foi reproduzida em transmissões de televisão ao redor do mundo. O próprio Mikhail Gorbachev, secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética na época, confirmou em uma entrevista posterior que Reagan havia feito uma afirmação semelhante em uma conversa privada durante a Cúpula de Genebra, em 85. Gorbachev declarou que Reagan disse que se a Terra fosse atacada por alienígenas, os Estados Unidos e a União Soviética se uniriam para enfrentá-los. Reagan não disse isso uma única vez. Segundo registros documentados de seus discursos, ele retornou esse argumento pelo menos 5 vezes durante sua presidência, todas em contextos distintos. Mas Eu não tô entendendo muito bem esse tópico. Ele tá querendo dizer que o cara lá
ele previu o futuro e tá querendo dizer que, tipo assim, ah não, quando houver, digamos que uma terceira guerra mundial, coisa do tipo, eles vão usar essa carta que ele escreveu, essa, esse negócio como sendo uma coisa feita por alienígenas, tipo assim, ah não, foram os alienígenas que manipulou a raça humana inteira pra fazer isso? É isso? Bom, não sei. A ideia é sempre a mesma. Uma ameaça externa comum unificaria a humanidade e eliminaria as divisões entre as nações. Ah, isso é óbvio. Reagan era o presidente americano durante os momentos mais tensos da Isso é óbvio, né? A humanidade se juntar pra derrotar uma coisa extraterrestre é óbvio. É o clássico. Inimigo do meu inimigo é meu amigo. Típico. Típico. Guerra Fria. Os Estados Unidos e a União Soviética mantinham, e ainda têm, arsenais nucleares capazes de destruir a civilização humana várias vezes. Há uma hipótese sobre o porquê Reagan começou a falar dessas coisas. E ela é estruturalmente coerente com a fala de Von Braun. A repetição sistemática desse tema por um presidente funciona como preparação narrativa para uma audiência global. Quando um presidente dos Estados Unidos diz ao mundo, em 5 ocasiões distintas, que uma ameaça alienígena unificaria a humanidade, ele está inserindo esse cenário no repertório mental coletivo de bilhões de pessoas. Bill Cooper chegou ao mesmo conjunto de conclusões a partir de um caminho diferente. Tá, mas quem raios é Bill Cooper? Bill Cooper serviu na Marinha dos Estados Unidos, incluindo o período no Vietnã, e afirmou ter trabalhado em uma equipe de apresentação de informações classificadas. Ao final do seu serviço ativo em 1975, declarou ter tido acesso a documentos que descreviam acordos entre o governo americano e entidades não humanas. Cooper começou a fazer essas afirmações publicamente em 88, inicialmente em fóruns eletrônicos sobre OVNIs. Em 91, publicou o livro Behold a Pale Horse. A tese central de Cooper sobre o tema dos objetos voadores não identificados passou por uma mudança documentada ao longo dos anos, principalmente nesse livro. Cooper começou afirmando que seres extraterrestres existiam e que o governo os escondia. Depois, mudou sua posição e passou a afirmar o oposto. Não existem extraterrestres. E todo o tema foi fabricado pelo governo americano para preparar o público para o que ele descreveu como o maior ataque de false flag da história humana, uma invasão alienígena encenada. Tô entendendo assim. Então realmente parece que é tudo arquitetado mesmo pelo governo americano, né? O governo dos Estados Unidos. Mas a gente entra em um outro tópico também. E se essa encenação toda não for justamente para encobrir os alienígenas? Então, tipo, vamos supor que realmente existe alienígenas e eles estão fazendo todo esse plano para esconder que alienígenas realmente existem, cara. E olha, eu acho que eu fui bem longe aqui, mas pode ser real. E entra naquilo lá que eu falei, né, na teoria do zoológico, do que os alienígenas estão nos vendo aqui agora, achando muito engraçado a gente, sei lá, brigando entre si, ou achando engraçado a gente tá tentando entrar em contato com eles, né? Ver se eles realmente existem ou não, né? Eles basicamente estão vendo a gente como animais selvagens, enquanto eles são super inteligentes, super evoluídos e dentre essas coisas. Mas eu acho que aqui eu consegui criar uma teoria da conspiração dentro de uma teoria da conspiração, né? Porque aqui a gente está vendo uma coisa sobre, não, é tudo planejado pelo governo dos Estados Unidos, e eu criei uma outra teoria da conspiração dizendo que essa teoria da conspiração é, na verdade, um jeito de cobrir a existência de aliens. Olha só que loucura. Olha só o quão longe eu fui. Segundo ele, documentos classificados ao quais afirmou ter tido acesso durante seu serviço na inteligência naval descreviam um projeto com nome interno indefinido. O objetivo era simular uma invasão extraterrestre em escala global, produzir o colapso das estruturas do governo nacional e justificar a criação de um governo unificado com autoridade sobre todos os países da Terra. Cooper identificou 3 pilares que tornariam possível essa operação. O primeiro é o controle da mídia. Uma simulação de invasão alienígena exigiria controle centralizado sobre o que as mídias transmitem. Sem controle da narrativa, a operação se fragmentaria em relatórios contraditórios, que seriam refutados rapidamente. Com o controle, seria possível coordenar imagens, depoimentos e análises para sustentar a ilusão por tempo suficiente e para que os efeitos políticos se produzissem. O segundo pilar é a tecnologia da simulação. Cooper afirmou que os Estados Unidos desenvolveram aeronaves e dispositivos de projeção capazes de simular comportamentos que o público atribuiria à tecnologia de origem não humana. O terceiro pilar é uma estrutura de comando centralizada capaz de coordenar a resposta global.
Uma invasão alienígena encenada não produziria os efeitos políticos desejados se cada governo nacional respondesse de forma independente. A operação precisaria de uma autoridade que coordenasse militares, governos e meios de comunicação em escala planetária. Cooper não é um Zé Ninguém. Na verdade, ele pagou o verdadeiro preço por saber demais. Ao contrário de informantes modernos que revelam um monte de coisa bizarra do governo, 20% of all American white girls in their 20s are on OnlyFans. E a única coisa que ganha são mais audiência e dinheiro, Bill Cooper pagou o verdadeiro preço por ser um X9 em 2001, quando previu os ataques de 11 de setembro e foi morto. Talvez suas conclusões sobre o projeto de False Flag fossem um agravante para a situação. Steve... Ok. Mas assim, realmente ele pode saber que o 11 de setembro foi uma coisa coordenada, ou então mataram ele por suspeitar que ele tinha algum envolvimento com um ataque, né? Que ele tava lá, enfim, do lado dos caras e não da gente, entendeu? Mas olha, bem possível, viu? Vin Greer chegou ao mesmo conjunto de preocupações a partir de uma direção diferente. Greer descreveu a motivação por trás de uma possível operação de False Flag de forma mais direta: o controle centralizado de recursos energéticos, populações e tecnologias que hoje permanecem fora do acesso público. Uma invasão alienígena encenada forneceria a justificativa política perfeita para esse controle, sem que nenhum governo precisasse apresentar argumento legítimo. Para entender a base estrutural disso, tu precisa retornar a 17 de janeiro de 61. Nessa data, o presidente Dwight Eisenhower fez seu discurso de despedida. Nesse discurso, ele introduziu o termo complexo militar industrial no vocabulário político e descreveu o que considerava o maior risco para a democracia americana: o crescimento de uma aliança entre as forças armadas e a indústria de armamentos que poderia escapar do controle civil. Eisenhower afirmou que a influência desse complexo, seja buscada ou não, colocava a sociedade em risco e pediu que os cidadãos americanos estivessem alertas e soubessem reconhecer o peso dessa influência. 6 décadas depois, isso meio que virou realidade. Grupos dentro do aparato de defesa e das empresas contratadas que desenvolvem tecnologia tomam decisões estratégicas fora da supervisão das instituições eleitas. Essa operação de False Flag alienígena descrita por Cooper em 91 e por Greer posteriormente pressupõe um grau de coordenação e sigilo que excede o que qualquer organização humana demonstrou ser capaz de manter por tempo prolongado. Mas esse ataque não depende de sigilo absoluto, como outras operações, por exemplo, o Projeto Manhattan ou a Operação Paperclip, que trouxe Von Braun para os Estados Unidos. Ela depende da fragmentação. A operação seria dividida em compartimentos tão isolados entre si que qualquer participante individual teria acesso apenas ao que é necessário para ele, não ao quadro completo. Apenas um grupo muito pequeno de pessoas no centro do sistema teria a visão do conjunto inteiro. Esse modelo é sim reconhecível. É como programas de armas nucleares foram administrados. Também é como a CIA dividiu o MKUltra e é como a CIA administra a Área 51. Von Braun, Reagan, Cooper, Greer, todos eles, a partir de posições, motivações e históricos radicalmente diferentes, descreveram o mesmo cenário como possível, o algo em preparação. Nenhum deles forneceu algo verificável de que a operação existe ou existiu como planejamento formal. Mas outra pessoa sim. Tá. Esse tópico da carta, ele, sei lá, eu achei muito viajado, muita com coisa de teoria da conspiração, mais do que as outras coisas. As outras coisas, show, sim, era algo que era se duvidar, mas isso aqui que ele falou agora, cara, da carta, é tão viajado que eu fiquei com medo, tá? Que eu realmente fiquei com medo aqui. Nas outras eu tava achando, pô, legal, né? Pô, era algo que era escancarado e tal, todo mundo já sabia. Mas esse tópico da carta foi meio bizarro, viu? Eu tô com medo agora. Eu acho que eu vou ter pesadelo quando eu for dormir daqui a pouco, né? São 10h30 da noite quando eu tô gravando isso aqui. Então, olha, eu talvez eu nem consiga dormir essa noite pra falar a verdade. Então vou aqui pro último tópico, Blue Blim. Em 1994, um jornalista canadense chamado Serge Monast publicou um texto chamado Projeto Blue Beam da NASA. Monast, nas décadas de 70 e 80, trabalhou como jornalista e poeta. Ao longo desse período, desenvolveu um interesse crescente por teorias. Sua trajetória o levou progressivamente para fora do jornalismo convencional e para dentro de círculos dedicados ao monitoramento de operações governamentais que ele considerava ocultas ao público. Em 94, Monast publicou esse texto,
que definiria sua vida e sua morte, pois 2 anos depois, em 5 ou 6 de dezembro de 96, ele morreu de ataque cardíaco. Monash, Será que em foi seu ataque texto, cardíaco mesmo? afirmou que a NASA e as Nações Unidas estavam executando um plano de 4 etapas para eliminar todas as religiões tradicionais e identidades nacionais, para assim substituí-las por uma religião única e um governo mundial. Os O nome Illuminati. interno desse plano era Projeto Blue Beam. A primeira etapa desse projeto envolvia a criação de terremotos artificiais em locais específicos ao redor do mundo. Esses terremotos, segundo Monash, serviriam para revelar artefatos falsos previamente enterrados. Esses artefatos seriam apresentados à opinião pública como evidências arqueológicas de que as religiões tradicionais estavam baseadas em interpretações incorretas ou falsificadas da história para semear dúvidas sobre as bases das religiões dominantes antes de introduzir alternativa a elas. A segunda etapa é onde Monash descreveu um espetáculo holográfico global. Satélites em órbita projetariam imagens tridimensionais sobre vastas extensões do céu em todo o planeta, representando as principais figuras religiosas de cada cultura, que apareceriam simultaneamente em diferentes regiões do mundo, produzindo sons e imagens suficientes. Eu acho que eu já vi isso. Em algum lugar, cara, essa ideia de projetar a figura de cada religião nos cantos do mundo, projetando som e coisa do tipo. Eu não lembro aonde, mas acho que já faz muito tempo que eu vi isso, cara. Não sei se foi no Fantástico, ou não sei se foi, sei lá, cara, num documentário da History Channel, ou se realmente foi no YouTube. Eu só sei que eu tenho a leve impressão de que eu já vi isso, essa ideia. Não tô falando maluco não, cara. Eu acho que eu já vi sim. Suficientemente realistas para serem percebidos como aparições sobrenaturais por observadores sem contexto tecnológico suficiente para identificar a origem do fenômeno. O ápice do espetáculo seria a fusão de todas essas figuras em uma única entidade. Essa entidade se apresentaria como a força unificadora de todas as religiões tradicionais, o ponto de convergência entre todas as religiões. A entidade resultante seria o que Monash chamou de o Anticristo. Em 94, quando Monash publicou o texto, a tecnologia de projeção holográfica em larga escala não existia em formato público, mas isso não significa que não existia em formato classificado. Em 2023, pesquisadores da Universidade de Sussex, no Reino Unido, demonstraram a capacidade de projetar imagens tridimensionais no ar usando feixes de ultrassom para manipular partículas de poeira em padrões visuais. A tecnologia é um pouquinho rudimentar. É aquilo que eu falei lá no início. É a arte que imita a vida ou é a vida que imita a arte? E uma coisa, agora que a gente está vivendo numa era de IA, né, que a gente tem IA que cria vídeo que é tão real que faz a pessoa duvidar se aquilo realmente aconteceu mesmo ou foi feito por IA, eles podem usar isso. E se a inteligência artificial também não faz parte desse plano todo, né? Essa IAs generativas não fazem parte desse plano mirabolante aí do projeto Blue Beam. Uma boa é pensar nisso aqui também, tá? Em relação ao que Monash Essa escreveu, possibilidade. mas o princípio é o mesmo. A terceira etapa é onde Monash descreve o que chamou de comunicação telepática eletrônica bidirecional. Ele afirmou que a NASA usaria ondas de rádio de baixa frequência transmitidas por satélite para se comunicar individualmente com cada pessoa no planeta. Cada indivíduo ouviria em seu próprio idioma a voz da entidade religiosa em que acredita. A comunicação seria então percebida pela pessoa como um pensamento. A pior parte é que isso não... Mas como é que fica as pessoas que são ateias? Como é que fica as pessoas que não acreditam em nenhuma religião, cara? Elas seriam afetadas? Elas não seriam afetadas? Eles iriam perceber que isso era, sei lá, isso era falso? Era só, tipo... Ou então, essas pessoas, elas iriam enlouquecer por acharem que tá ouvindo coisa? Isso é um ponto falho dessa teoria, viu? Desse suposto plano. Meio falho isso aí. Não é a invenção dele. Está documentado que pesquisas sobre o uso de ondas eletromagnéticas para influenciar o sistema nervoso humano existiam dentro de programas classificados americanos desde pelo menos os anos 50. Realmente. O subprojeto 119 do MKUltra, por exemplo, investigou especificamente o uso de ondas de rádio e campos eletromagnéticos para alterar o comportamento humano. Os documentos desclassificados em 77 confirmam que essas pesquisas aconteceram, sem especificar até onde chegaram. A quarta etapa do projeto Blue Beam, segundo Monash, operaria em 3 subestágios simultâneos. O primeiro seria convencer a humanidade de que há uma invasão alienígena em curso.
Tu já sabe, eu falei isso dos capítulos anteriores. Uhum. O segundo seria convencer especificamente os cristãos de que o arrebatamento, que é uma doutrina falsa por sinal, estava prestes a acontecer, pois a população estaria predisposta a interpretar os eventos como cumprimento de profecias bíblicas. O terceiro era o mais específico tecnicamente. Monash descreveu o uso de tecnologia avançada para fazer com que forças sobrenaturais viajassem por cabos de televisão, linhas telefônicas e fibras ópticas para ativar dispositivos em todos os eletrônicos e eletrodomésticos ao redor do mundo. Esse subestágio foi descrito em 94, antes da internet se tornar um fenômeno em massa. O resultado dessas 4 etapas, segundo Monash, seria uma escolha binária apresentada para a humanidade no caos produzido pelas etapas anteriores. Quem aceitasse a nova ordem mundial e a nova religião única sobreviveria dentro do sistema de governo totalitário global. Quem resistisse enfrentaria trabalho forçado ou uma execução. Não tem como confirmar que o projeto Bluebeam existe como operação formal em andamento, mas também não tem como confirmar que ele não existe. O que a gente tem são instrumentos para verificar se cada componente tecnológico descrito por Monash em 94 existe hoje em formato mais avançado do que existia quando ele escreveu. E eles existem. Isso não é prova que ele estava certo, é prova de que as perguntas que ele fez em 94 ainda não foram respondidas. E se a resposta for sim, cabe a nós combater a sua execução. Tá, gostei muito do vídeo. Tipo, gostei muito. Se bem que esses últimos 2 tópicos aqui da carta e do projeto Bluebeam foram mais coisas envolvendo realmente teoria da conspiração. Mas o vídeo inteiro foi aquilo que eu falei diversas vezes. Ele não tentou realmente provar que aliens existem ou que aliens não existem. O vídeo foi basicamente plantar uma ideia, né, uma dúvida na cabeça das pessoas. Se de repente os alienígenas não são uma invenção do governo americano ou do governo no geral para, sei lá, esconder coisas, avanço tecnológico ou justamente para criar uma nova ordem mundial. Foi aquilo que eu falei no tópico anterior, né? Todo esse plano de dizer que, não, a gente criou aqui os alienígenas, na verdade não for realmente para esconder a presença real de alienígenas. E outra, eu acredito que sim, existe sim vida fora da Terra. Existe sim vida fora da Terra. Não descarto essas possibilidades que ele apresentou aqui no vídeo de criar a nova ordem mundial ou coisa do tipo. Mas eu também sou defensor da teoria do zoológico, que eu já falei aqui, e também da teoria da floresta negra, que eu achei que ele ia citar aqui nesse vídeo e não citou, né? Nem a teoria do zoológico, não citou nenhuma das duas. Mas enfim, a teoria da floresta negra diz basicamente que os alienígenas, eles não entraram em contato com a gente porque eles não querem. Por que eles não querem? Porque eles têm medo. Tipo, a floresta negra diz o seguinte: você entra numa floresta completamente escura, você não sabe o que tem ali, né? Então o que você vai fazer? Você não vai fazer nada, você não vai fazer barulho, não vai interagir com nada. E os animais que estão ali, ou as outras pessoas que estão ali naquela floresta escura, também vão pensar da mesma forma. Pô, eu não sei o que está aqui, eu não sei o que pode me atacar, então eu vou ficar quieto sem fazer nada. E isso se aplica ao universo. A gente não sabe o que tem lá fora. Não existe realmente comprovação que se realmente existe vida inteligente, que existe seres parecidos com a gente. Não existe essa comprovação. E essa teoria brinca do tipo, tá, e se realmente existir outra civilização, vida realmente inteligente, parecida com a nossa, e eles também pensarem do mesmo jeito? Pô, a gente não sabe o que tem lá fora. A gente não sabe qual que vai ser a reação dessa outra civilização quando saber que existe outra. Então vamos ficar aqui quieto no nosso canto, sem fazer nada. Desse jeito aí a gente sobrevive. Então eu defendo muito essa hipótese da floresta negra e da teoria do zoológico. Mas os pontos que ele apresentou aqui, cara, também fazem sentido. Fazem sentido sim. Só que eu acho um pouco viajado, tá? Que tipo, tem uma falha nesse plano que eu falei. E pessoas que não acreditam em nada. Como é que esse plano... Assim, o plano é basicamente lançar ondas de rádio aí para fazer... Em cada idioma, para fazer a pessoa acreditar no Deus que ela acredita e tal, né? E as pessoas que são ateis, cara, o que elas iam escutar? Elas não escutam nada, elas iam escutar, sei lá,
a voz da religião, né, do Deus que ela cresceu meio que acreditando, né, ouvindo quando era criança. Então, por exemplo, aqui no Brasil, sei lá, Deus mesmo, eu via a voz de Deus. Ou então eles não escutar nada, iriam, sei lá, só uma voz do nada assim, aí isso fazia a pessoa se duvidar, pô, o que tá falando aqui? Não tem ninguém aqui, eu tô sozinho. E, sei lá, ela enlouquecer por estar escutando uma voz da cabeça dela, né? Algo do tipo. Bom, não sei. Novamente, gostei muito do vídeo. Eu espero que eu tenha conseguido fazer um trabalho bom em React, né? E não ser só aquele tipo de vídeo que a pessoa fica assim parada e fica... Nossa, não, eu acho que não, acho que eu consegui sim agregar um pouco aqui, principalmente agora no final, né, apresentando outras teorias de que podem comprovar a existência de alienígenas. Deixa o like no vídeo, lembrando também, o link do vídeo original vai estar aqui na descrição, tá? E por favor, deixa aqui embaixo se você acredita que existe alienígena, se você acha que não, se você acha que concorda com o que ele falou aqui e eu sou uma grande manipulação. Bom, fique à vontade para deixar aqui nos comentários, tá? Também, se possível, se inscreva no meu canal, beleza? É isso. Obrigado por assistir. Nos vemos em breve aí e até a próxima.